A briga de Sérgio Moro e Bolsonaro, os dois, tomou proporções muito maiores agora. A briga tomou proporções maiores porque a Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, que é um cachorrinho do Bolsonaro, ele fica assim com a rédea curta, o Bolsonaro não deixa ele muito além e também diz para ele o que fazer, e ele faz, ele obedece muito bem o chefe dele. O Augusto Aras desarquivou uma denúncia contra o Sérgio Moro, que é uma denúncia pesada, é uma denúncia que tem provas e que pode levar à prisão futura do Sérgio Moro e ao plano do Bolsonaro, que é tornar o Sérgio Moro inelegível. O Bolsonaro sabe que 1/3 do eleitorado dele, no mínimo, está com o Sérgio Moro e que não vai votar no Bolsonaro, não vai mais apoiar o Bolsonaro enquanto o Moro estiver, e daqui em diante o Moro sempre estará contra o bolsonarismo. E que o poder de destruição do Sérgio Moro contra o Bolsonaro é muito mais alto do que apenas 1/3. O Sérgio Moro pode levar quase todo o eleitorado do Bolsonaro numa campanha, se a campanha for bem feita. O Bolsonaro sabe disso, ele também sabe que mesmo se o Sérgio Moro não conseguisse levar o eleitorado dele todo, o Sérgio Moro é muito destrutivo porque é o mesmo tipo de eleitorado, esse pessoal de direita que odeia o PT, eles é quem gostam do Moro e eles é quem gostam do Bolsonaro. O Bolsonaro, sabendo disso, ele vai para cima do Moro agora com tudo. Entre os planos do Bolsonaro para tentar se segurar no poder, um dos principais é acabar com o Sérgio Moro. E eu vou falar aqui como, mas antes, você quer ver a casa cair para todos eles? Você sabe que são todos farinha do mesmo saco? Você avisou antes do Bolsonaro ser eleito que a coisa fica feia? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você votou no Bolsonaro e se arrependeu também, curte o vídeo e se inscreve no canal. Eu vou falar aqui sobre as denúncias do Tacla Duran e o que pode acontecer com o Sérgio Moro. E o Bolsonaro ele vai usar todas as estratégias de comunicação de redes sociais dele contra o Sérgio Moro nos próximos dias e nos próximos meses. Ele vai usar de tudo para acabar com o Sérgio Moro. E o Bolsonaro também vai usar isso de tudo para acabar com qualquer oposição que tenha a ele. Não só o Sérgio Moro, eu não sou pró-Sérgio Moro, mas muita gente é. E eu sou da esquerda e Bolsonaro vai também tentar acabar com a esquerda, acabar com a democracia. E o plano do Bolsonaro, todo mundo sabe, é um autogolpe. Minha opinião, não vai dar certo. Mas se você quer ajudar a não dar certo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube, eu trabalho com isso há muitos anos, com redes sociais, com programação, o algoritmo do YouTube fala, pô, esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente. Então os bolsonaristas vão atacar sempre com a mentira e a gente vai rebater as mentiras com a verdade. Então é 1 segundo se inscrever no canal, é só clicar em inscrever e você já ajuda muito na resistência ao bolsonarismo. Agora vamos falar das denúncias do Tacla Duran, que são as denúncias que podem sim levar o Moro à prisão e a provas. Esse é o problema do Sérgio Moro. A provas, se fosse só denúncias, não tem problema. Mas com prova a coisa fica cada vez mais feia. O Tacla Duran ele foi apontado pela Lava Jato, quando o Sérgio Moro era juiz, lá em 2016, como o doleiro da Odebrecht. O Tacla Duran foi apontado como o doleiro da Odebrecht. Ok. O Tacla Duran teria que pagar uma multa de 15 milhões de reais e ficaria preso um tempinho. Esse era o que aconteceu com o Tacla Duran. Ia pagar 15 milhões de dólares, era a multa do Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou mensagem de WhatsApp que um senhor chamado Zucoloto, que ele é padrinho de casamento do Sérgio Moro, mais do que isso, ele é sócio da esposa do Sérgio Moro, da Rosângela Wolff Moro, ele é sócio do sócio dela. Ela tem uma empresa e o sócio dela é um advogado chamado Marlos Arnes. Guarda esse nome, Marlos Arnes. Esse Zucoloto é sócio do Marlos Arnes em outra empresa de advocacia. Ok? Ok. Então o padrinho de casamento do Moro chegou para o Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou as mensagens todas e falou, olha, a gente pode fazer um acordo aqui. Em vez de você pagar 15 milhões de dólares de multa, você vai pagar só 5 milhões. 5 milhões. E a gente vai diminuir a sua multa de 15 para 5. Em troca, você vai pagar 5 milhões de dólares para mim. Para o Zucoloto, para o sócio da esposa do Sérgio Moro. Como que você vai pagar? Você vai contratar um advogado chamado Marlos Arnes, lembra do nome, acabei de falar, e você vai pagar para ele em algumas parcelas 5 milhões de dólares. Então, Tacla Duran, em vez de você pagar 15 milhões de multa e ir preso, você não vai preso e você vai gastar apenas 10 milhões. 5 fica para você. Então, em vez de você dar 15, fica 5 para mim, Zucoloto, 5 para a multa, seria 15, e 5 para você. Você ganha 5 milhões de dólares e não vai preso. O Tacla Duran falou, tá. E o Zucoloto falou, esse acordo já foi avalizado pelo DD. Aí tem uma coisa,
Pesquisaram na época em toda a Lava Jato, procuradores, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, não tem nenhuma pessoa cujas iniciais do nome chama e sejam DD, exceto Deltan Dallagnol, que era o chefe dos procuradores, o chefe da força-tarefa da Lava Jato. Olha só como as denúncias vão indo. O Tacla Duran pagou, e ele tem o comprovante, e o banco comprova que o comprovante é real, falou essa transferência existiu. O Tacla Duran pagou 620 mil dólares para o Marlos Arnes, foi a primeira parcela. Só que o Tacla Duran tem uma coisa diferente dele para outros delatores da Lava Jato. O Tacla Duran, ele é espanhol, ele não é brasileiro, ele tem cidadania espanhola. Então ele pagou e ele fugiu para a Espanha. Quando ele fugiu para a Espanha, ele mostrou as mensagens e falou, ó, o sócio do sócio da esposa do juiz está aqui pedindo para eu pagar uma propina para que eu não seja preso e para que eu economize dinheiro da multa que o juiz Sérgio Moro estipulou. O Sérgio Moro estipulou a multa de 15 milhões. Aí vem o padrinho de casamento do Moro e fala, você me dá 5 milhões e eu diminuo a sua multa e você não vai preso. E o Tacla Duran falou, eu sou inocente e eu não vou pagar nada. Já paguei uma parcela, fugi, eu não vou pagar nada. Só que acontece que o Tacla Duran, ele entrou na ONU, ele entrou, e o Sérgio Moro, ele entrou em outros órgãos internacionais, enquanto isso o Sérgio Moro decretou a prisão do Tacla Duran e colocou a Interpol, que é a polícia internacional, a polícia do mundo inteiro, atrás do Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou as provas e a Interpol retirou o Tacla Duran da lista de procurados. Aí ele não é mais procurado, ele pode andar livremente, porque a Interpol acreditou nas provas dele, falou, realmente tem aqui sérios indícios de que você foi acusado sem provas e de que você foi acusado só para que te extorquissem, tirassem propina de você. E o Tacla Duran está livre, leve e solto lá na Espanha, mas ele não pode voltar para o Brasil porque tem a ordem de prisão expedida pelo Sérgio Moro contra ele. Olha só, a esquerda tentou fazer com que o depoimento do Tacla Duran virasse prova, com que ele fizesse uma delação contra o Moro, só que o juiz era o Moro, e o Moro jamais aceitaria. O Sérgio Moro desconsiderou qualquer depoimento do Tacla Duran e não aceitou que o Tacla Duran fosse testemunha de nenhum processo. O Tacla Duran até chegou a falar por videoconferência na Câmara dos Deputados, e a denúncia que ele fez contra o Sérgio Moro em 2018, quando o Brasil inteiro estava aquele bolsonarismo, Bolsonaro, o antipetismo estava nas alturas, a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, ela arquivou a denúncia do Tacla Duran e ficou por isso mesmo. Olha só o tamanho da confusão. O que acontece é o seguinte, o Marlos Arnes, que é quem recebeu esses 620 mil dólares do Tacla Duran, e é tudo provado, tudo que eu estou falando aqui é tudo provado, dá um Google, você vai ver as provas, você vai ver que a Interpol realmente tirou ele da lista de procurados. O Marlos Arnes, ele é apontado como o advogado-chave da Lava Jato. Por quê? Quem queria fazer uma delação premiada tinha que trocar de advogado e contratá-lo como advogado. Vários delatores. Eu não estou falando de um nem dois, eu estou falando de dezenas de delatores. Para quem não lembra, a Lava Jato, foi assim o esquema da Lava Jato. A Lava Jato pegava um cara, esse cara fazia delação, delatava mais 10, a Lava Jato ia neles, que delatavam mais 2, 3, 5, a Lava Jato ia neles. Mas para delatar, para o cara não ir preso, ele tinha que delatar. Para ele delatar, ele tinha que escolher um advogado, que era o Marlos Arnes, que é sócio da esposa do Sérgio Moro. Aí não te parece uma coisa muito estranha? O cara é sócio da esposa do juiz e ele tá ganhando milhões. E aí o sócio dele, que é padrinho do juiz, fica pedindo propina. É muito, mas é muito estranho. Eu não vou aqui acusar o Sérgio Moro, o padrinho dele, o advogado, a esposa do Sérgio Moro de crime, o Deltan Dallagnol, que é quem está avalizando tudo, porque quem fecha o acordo é a procuradoria, não é o juiz. É o procurador que fecha ou o juiz só assina embaixo. Os dois têm que estar juntos para fechar o acordo. O Deltan Dallagnol que avalizou é uma coisa muito, mas muito estranha. Aí quando a gente começa a lembrar das coisas da Lava Jato, eu vou dar um exemplo, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht foi condenado, se eu não me engano, a 79 ou 81 anos de prisão. O Marcelo Odebrecht ficou menos de 2 anos preso. Depois o Marcelo Odebrecht ficou em prisão domiciliar 1 ano e meio, se eu não me engano, uma coisa assim, 1 ano e meio, 2 anos, e depois livre, leve e solto. Outra coisa, a Lava Jato fez vistas grossas a vários bens que o Marcelo Odebrecht tinha que poderiam ter sido apreendidos e não foram apreendidos. A Lava Jato devolveu muito dinheiro para o Marcelo Odebrecht e
perdoou o Sérgio Moro. E aí, quando eu digo a Lava Jato, é Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Eles perdoaram 99,7% da multa da Odebrecht. A Odebrecht foi multada em 15 bilhões de reais. A multa caiu para 298 milhões de reais. Quer dizer, são 14,7 bilhões de reais que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol decidiram fazer. Quer saber? O Odebrecht delatou aí umas pessoas, vamos perdoar 14 bilhões e meio de multa dele. E vamos deixar um criminoso, confesso, que roubou dinheiro público por décadas, vamos deixar ele, em vez de 79 anos preso, ele vai ficar apenas 2 anos preso. E depois vai ficar em prisão domiciliar. Se você está de quarentena, você sabe como é prisão domiciliar, porque você não pode sair de casa se você está em isolamento, em quarentena por conta da pandemia. Agora imagina se você tivesse roubado bilhões de reais em dinheiro público e a sua quarentena não fosse aí na sua casa, fosse numa baita de uma mansão, com churrasqueira, com quantas piscinas você quisesse, com todos os luxos que o dinheiro pode comprar, sabendo que dali 2 anos, você está livre, leve e solto com todos os bilhões e todos os luxos que o dinheiro pode comprar. Vale a pena o crime? Aí o crime vale, não vale? Para os delatores da Lava Jato, o crime sempre valeu a pena. E para quem mais valeu a pena a Lava Jato foi para esse advogado que é sócio da esposa do juiz, que ele era o advogado das delações. Inclusive, quando o Eduardo Cunha ia fazer delação, teve uma época que o Cunha ia fazer delação. Quem não deixou foi o Sérgio Moro, a Vaza Jato mostra. O Cunha trocou de advogado para ele. Só que aí o Cunha, ele não quis mais esse advogado e voltou. E aí foi quando teve a conversa entre Sérgio Moro e Dallagnol, do Sérgio Moro falando que delação do Cunha não. Quer dizer, o juiz, sem nem saber os termos da delação, falando para o procurador, para o investigador, essa delação não. É uma coisa ilegal. O juiz não pode rejeitar uma delação sem ele nem saber os termos em uma conversa privada com o procurador. Então a coisa tá feia para o Sérgio Moro. É por isso que o Sérgio Moro ele sentiu a pancada hoje. Porque se isso for para frente, tem muitas provas contra ele. E o bolsonarismo pode usar isso para derrubar o Sérgio Moro. Tá, aí, Thiago, e o que a gente pode fazer contra o Bolsonaro? Eu falo, nessa briga, eu torço pra briga, na briga dos dois. Vamos continuar denunciando o Bolsonaro e os crimes do Bolsonaro. Porque o fato do Bolsonaro ir contra o Sérgio Moro não quer dizer que o Bolsonaro seja honesto. Pelo contrário, o Bolsonaro está usando o Procurador-Geral da República, que é um cachorrinho dele, está usando o Procurador-Geral da República como se fosse o investigador particular dele. Assim, eu não gosto do Moro, vai para cima do Moro, vai lá, pega essa delação, essa aqui, essa tem prova? Tem. Essa dá para prender o Moro? Dá. Vai para cima dele com essa aí. É isso que está acontecendo. E agora o Moro, finalmente, ele sabe o que é lawfare. Tudo que ele e o Deltan Dallagnol fizeram contra o Lula, estão fazendo contra ele. A única diferença, é que o Sérgio Moro tem agora um procurador que está contra ele, que vai investigar tudo a fundo contra ele, que vai com certeza fazer vazamentos bem seletivos contra ele para o bolsonarismo aproveitar, só que esse procurador não está em conluio com os juízes. Essa é a única diferença do que o Sérgio Moro fez com o Lula, por exemplo, fez com o PT. O Sérgio Moro estava em conluio com os procuradores. Havia um procurador antipetista que odiava o Lula e ele estava em conluio com o juiz na época. Agora não. O Sérgio Moro, então, a situação dele não está tão feia como estava a situação do Lula em 2016, 2017. A diferença é que há muitas provas contra o Sérgio Moro. Contra o Lula, a própria Vaza Jato mostrou as conversas do Moro e do Dallagnol, eles não tinham prova nenhuma. Eles tinham o conluio do procurador com o juiz. Então, assim, quando a gente fala sobre politicamente a coisa está pior para o Moro do que esteve para o Lula. Porque quem acompanhava e lia muito na época, viu que o Sérgio Moro, que era juiz, perseguiu o Lula e ficou do lado do Lula, o pessoal do PT, tanto é que o Haddad teve 45 milhões de votos e o Lula, 47, se não me engano, e o Lula, se fosse candidato, teria ganho do Bolsonaro. Não há dúvidas, todas as pesquisas mostram isso, que o Haddad perderia ou ganharia por pouco e o Lula ganharia por muito, ganharia no primeiro turno. O Sérgio Moro não tem todo esse apoio que o Lula tem, não tem mesmo. E o Sérgio Moro vai ser bombardeado com provas que vão começar a aparecer se a Procuradoria realmente for para cima. O Bolsonaro agora tenta intimidar o Moro e é uma das frentes do Bolsonaro. A outra frente do Bolsonaro, a segunda. O Bolsonaro está torcendo para os protestos do próximo domingo serem violentos. E serão porque eles vão infiltrar neonazistas nos protestos do domingo para a polícia ter a desculpa de descer o cacete em todo mundo e o Bolsonaro ter talvez a desculpa de
colocar o exército na rua, ou de falar que estão tentando um golpe contra ele, de falar que ele é quem protege a democracia, de usar uma narrativa. Essa é a outra estratégia do Bolsonaro. A terceira, que eu vou falar mais pra frente, o Bolsonaro já comprou o Mourão. O Mourão já está vendido. Como? Consórcio Amazônia. O Consórcio Amazônia foi a maneira do Bolsonaro. O Mourão agora é o presidente do Consórcio Amazônia, que está sem os governadores. Quer dizer, os governadores todos da região não mandam nada. Quem manda é o vice-presidente, que agora o Mourão pode fazer o que quiser na Amazônia. Eu estou falando de bilhões de reais com mineradoras, com ruralistas, com madeireiros, e quem tem o controle de tudo isso é o Mourão. Você viu o Mourão falar alguma coisa sobre a frase do Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, sobre passar a boiada e destruir a Amazônia? Não, o Mourão não falou nada. Sabe por quê? Porque o Mourão está no meio. É só por isso que o Mourão não falou nada. E é por isso que o Mourão agora fez um artigo hoje no Estadão em que ele estava atacando manifestantes anti-governo e estava usando essa narrativa podre e suja da extrema-direita, porque o Mourão é podre e ele é sujo tanto quanto o Bolsonaro. Os dois são assim, ó. Então, agora o Mourão tá comprado, o Bolsonaro ele tenta reagir um pouco, mas não vai dar certo, porque a onda que vem contra o Bolsonaro, ó, tem outra palavra, tempestade que vem contra o Bolsonaro, é muito, muito forte. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas a coisa vai ficar feia para todo mundo, para Moro, para Bolsonaro, para Mourão, para todo mundo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!